MS Dia Preview, informação até você. Jornalista que é jornalista 24 horas, 30 horas se o dia tivesse. E no caso desse convidado do MS Dia Preview, essa metáfora vale e muito. Mas não para qualquer tipo de jornalismo. Vale para o jornalismo de política, para o jornalismo dos bastidores do poder. E ele agora, à frente do Investiga MS, vai falar bastante desse projeto novo, da sua carreira, o Wendel Reis. Se eu fosse você, ficava no vídeo. Valeu, obrigado pela vinda. Feliz de ter você na MS Dia, te admiro muito o teu trabalho. Tem um slogan que a ESPN fez no início dos anos 2000, que é informação é nosso esporte, né? Acho que o teu caso é diferente. Seu esporte é a informação e você vive com intensidade isso, uma intensidade admirável até. É incrível como que as pessoas, se elas buscassem mais essa questão de acompanhar o noticiário, seja qual ele for, ou da cidade que ela vive, ou da política, o quanto que isso tem densidade e tem detalhes, né? Você é uma prova disso, você explora muito bem essa narrativa, esse enredo. Obrigado pelo convite primeiro, Danilo. Você sabe que pra gente jornalista é muito fácil entrevistar, né? Então estar desse lado é muito mais fácil que estar desse lado onde eu estou. E olha, jornalismo político ainda é mais complicado ainda, né? Porque a política, ela movimenta tudo e muito mais do que acontece que a gente vê todos os dias no que a gente vai escrevendo, a mídia divulgando, é o que acontece nos bastidores, que muda a todo momento, né? Então, todo instante alguém se articulando para alguma coisa, quem está no poder se articulando para poder ver quem atende, quem não atende. Então, cada passo que um deles dão, um monte de outras coisas se movimentam, né? Nesse jogo que é a política e que mexe com o poder, né? Que é o que comanda tudo, assim. Então, assim, as notícias não param, elas acontecem todo o tempo em diferentes esferas, né? Se for pegar aqui, por exemplo, você tem muita coisa acontecendo em Campo Grande, entre Câmara e Prefeitura, a gente tem Assembleia e governo, o governo que está, o governo que vai entrar, aí tem Câmara Federal, tem protesto na frente do quartel, tem as operações acontecendo em Maracaju, tem protesto também em Dourados, tem vereador saindo em Ladaro, sendo caçado por mesmo motivo que tem aqui na Assembleia, que vai entrar, que é pessoas que não cumpriram cota para mulher, um processo de um lado, o outro devolve o processo do outro, então assim, as notícias acontecem. Ou seja, só política ela já basta para ser um universo quase que infinito de coisas. E se a gente está falando de Mato Grosso do Sul, você imagina isso em outros grandes centros. Você já pensou em Brasília, São Paulo? Porque assim, eu acho que o profissional de alta performance em todo lugar, ele tem essa capacidade de adaptação, de ir muito bem. Porque nesse cenário daqui, você praticamente esgota o cenário. Você consegue ter um ângulo de observação muito amplo nisso. Sempre foi, né? Até quando era setorista, ou da Câmara, ou da Assembleia, você conseguia fazer isso muito bem. Esse jogo do poder é um jogo de pessoas, né? É sempre um jogo de pessoas. E mesmo assim, embora a gente saiba como as pessoas se comportam, existe um certo padrão em tudo, há as surpresas. Nessa eleição não houve surpresa, né? A não ser uma surpresa histórica, no caso do governador fazer o seu sucessor. Essa previsibilidade ou a imprevisibilidade da política, que às vezes é tão questionada nos institutos de pesquisa e pelo público também, ela tende, com o passar do tempo, com essa organização maior que você tem hoje, o fundo eleitoral, ou as pessoas percebem, né, que se organizando, elas se defendem do futuro. Você acha que isso tende a acabar? A eleição do Riedel acaba sendo um exemplo para isso? Né, Olha, essa questão da política, da notícia política em si, às vezes eu que escrevo sobre política especificamente. Na verdade, eu criei um site para escrever sobre política, transparência e economia. Só que acaba que a política preenche quase que todo o meu tempo. E as notícias acontecem todo dia, como eu disse para você, o tempo todo. Você pensa assim, hoje não tem sobre escrever, ou você prepara 2, 3 matérias para poder soltar, e um dia vai acontecendo coisas que você nem esperava, que essas matérias que você tinha pronta vai ficando para amanhã, para depois. Então, assim, sempre vai acontecendo novas coisas que você faz, assim, parece que a notícia nunca acaba, sabe? Eu fui acostumado ao jornalismo político, desde que eu comecei a escrever sobre... desde que eu me formei, eu comecei num site e o rapaz que cobria política lá saiu e acabou sobrando para mim. Eu já gostava de política. Desde que eu comecei, eu nunca mais consegui sair. Para todo lugar que eu fui, era inimaginável falar que eu fosse para um site para cobrir cidades ou qualquer outro. Eu fiquei com a editoria de política.
E na editoria de política você aprende a tirar leite de pedra. Um sim é uma matéria, um não é uma matéria, um silêncio é uma matéria. E você precisa fazer a notícia. E esse elo com a fonte, ele também é muito importante, né? Porque, vamos supor, a pior forma também da fonte, no caso do político, punir um jornalista não atender o telefone, né? É um trabalho de construção, na verdade, que você faz com a sua fonte. Às vezes você deixa de dar uma notícia para você ganhar umas 5 notícias depois. Então, assim, você tem como trabalhar o que é notícia e o que vai mudar mesmo a vida das pessoas ou o que não vai mudar a vida de ninguém e que você pode conseguir mais coisas que são mais interessantes, entendeu? Então, assim, o jornalista tem que ser muito perspicaz nisso daí. Não é você não dar a matéria porque você está sendo conivente com algo, alguma coisa assim. É você saber até que ponto aquilo ali é relevante e até que ponto não seria melhor você segurar essa informação que não vai mudar muito a vida de ninguém e você conseguir estabelecer esse contato com a fonte que vai te levar a inúmeras outras fontes, né? Então você tem, é uma construção, é um processo de construção. Porque assim, nós somos profissionais. O trabalho do jornalista é ser praticamente um fiscal da sociedade. Então você faz esse trabalho de uma maneira profissional. O jornalista não pode confundir o lado profissional com o pessoal. Eu sempre consegui ser muito profissional, tipo assim, falar... Que aí entra isenção, né, no caso. Sim, de base, de oposição, sem você ser apaixonado por nenhum dos lados. Você tem suas preferências, é óbvio, você vota, eu voto, a gente escolhe as preferências, só que no nosso trabalho ele não pode ser... Você não pode demonstrar nosso trabalho, nossa preferência pessoal. Eu acho que o grande diferencial de todo profissional, jornalista ou qualquer profissão é você ser profissional. Você ser profissional é você conversar até com sua fonte e dizer, olha, eu gosto muito de você, tenho uma boa relação com você, e você não vai ser notícia desde que você não se faça ser notícia, seja positivo ou negativo. Se o cara não quer aparecer no jornal, se ele não quer que você escreva matéria sobre, ele que não faça nada errado. Eu já tive casos de políticos, de pessoas de liderança me ligar reclamando, nossa, eu sou seu amigo, você me faz uma coisa... Eu falo, cara, se a nossa amizade está condicionada a eu não poder fazer uma matéria sua, a gente não é amigo, porque eu sou, antes de tudo, profissional. Então, assim, eu sempre preservei muito essa questão de ser profissional. Você ser profissional, você estabelece uma função de confiança com a sua fonte. Confiança não quer dizer que você vai fazer aquilo que o cara quer, mas o cara saber que ele pode falar para você algo, que ele pode pedir para que você preserve esse sigilo da fonte e saber que você não vai levar isso adiante. Essa construção, esse saber ser profissional a ponto de respeitar até quem é sua fonte, faz toda a diferença. Então, assim, não é uma questão de você tratar porque você vai fazer o jornalismo. Sempre fui um jornalismo combativo. Nem por isso fui inimigo de quem era meu entrevistado. Sempre fui combativo, sempre questionei, mas de uma maneira respeitosa e fazendo as coisas tudo dentro daquilo que era legal. Sabendo que a gente pode ser processado se falando a verdade. Sim. Então, você já passou por esse quase processo ou ser processado? Não, nunca fui processado diretamente. Mas por conta do método também, né? De conversar, de apurar. Eu nunca escrevi nada que não fosse verdade, baseado em processo, em algo que já estivesse ocorrendo, uma operação policial, ou alguma acusação, nunca fui eu que fiz. Sempre foi da boca de alguém. Então acho que isso é uma das coisas que uma segurança para você, entendeu? Você não adjetivar nada em ninguém, e fazer aquilo dentro da legalidade, que a profissão permite, é uma questão ética até, né? Por conta disso, eu nunca fui processado. O jornal onde eu trabalhei já foi processado por um candidato, que inclusive chegou a pedir minha cabeça, onde eu trabalhava e tal, mas ele acabou perdendo porque ele não conseguiu comprovar o que ele estava dizendo, porque eu liguei para ele, mandei e-mail, falei com o assessor dele, com a assessora, para ele mesmo, ele nunca respondeu. Aí depois, isso é até um fato curioso, e eu fui numa audiência e ele disse, é um político bem forte, tem mandato até inclusive, e o advogado dele questionou por que eu não tinha ouvido a fonte, se era correto eu fazer uma matéria sem ouvir o outro lado. Eu falei para ele, olha, primeiro que não é verdade que eu não ouvi o outro lado, eu liguei, mandei e-mail, mas eu vou te devolver com uma outra pergunta. Alguém que assassina alguém, ele não vai ao depoimento ou se cala, ele deixa de ser assassino? Ele não respondeu, e aí o processo seguiu adiante, ele perdeu, é lógico, porque eu tinha ouvido e nada do que tinha escrito tinha sido algo fantasioso na minha cabeça. Era baseado em processo e coisas que realmente tiveram acontecido. Agora, voltando àquela questão, né? Embora às vezes pareça, o ambiente da política ele nunca é um ambiente estável, né? E saber tratar dessa instabilidade dele no jornalismo investigativo e político tem sido uma grande vantagem sua, de ver com muita observação as nuances, as mudanças e tal.
Mas às vezes, para quem não acompanha diretamente esse mundo, parece estável. Fala, o Reinaldo era governador, entrou o Riedel, agora vai ficar tudo na mesma, tal. Porém, para 2024, o que se espera também é uma super eleição, que ela já começa meio que agora, com muita articulação política de quem está no poder. A Adriane substitui o Marquinhos aí com o desafio de, pelo menos, se manter até 2024. E eu acho assim, a política não é só o vencedor, né? Você tem quem perdeu, você teve 4 titãs ali que ficaram fora alguns fora do segundo turno, alguns perderam, e essas pessoas, aquelas esferas de poder, aqueles grupos, eles não vão ficar à toa nisso daí, né? Não vão aceitar, de certa forma, a derrota. No caso do Investiga MS, qual foi a sua sacada de poder ter, assim, é o vício pela informação, é o vício pelo jornalismo, e falar assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa para trabalhar minuto a minuto quase, isso, a sensação é essa pelo menos, esse bastidor, que ele não vai ficar parado, ele não vai ficar quietinho, porque aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente, não tem essa tradição. Cara, eu fiquei 5 anos, quase 6 na assessoria de imprensa, então assim... Até o trabalho de formação também você fazia, né? Eu estava acostumado a trabalhar no jornal diário, cobrindo política. De repente eu fiquei 5 anos do outro lado respondendo a questionamentos da imprensa. Minha função era técnica e jornalística, respondendo a questionamentos, demandas de veículos de imprensa e produzindo conteúdo. Nesse tempo eu vi muita coisa passar pela minha frente assim, e ficava pensando, nossa, sabe aquela vontade de pegar, falar com o repórter, troca de lugar comigo, deixa eu perguntar. Então assim, foi bom para descansar, mas foi quando eu percebi assim, que não era o lugar onde eu queria estar. Porque eu sou muito mais do fazer, do acontecer, do questionar, do entender que ali na frente, aqui no jornal, a gente tem como mudar alguma coisa, a gente tem como... Você age. Não estou desmerecendo aqui a função de assessor de imprensa, que é um trabalho muito difícil e necessário, mas eu me sinto mais realizado enquanto profissional, nesse outro lado, questionando, perguntando E é nítido também que a sociedade precisa mais de jornalistas combativos do que de assessores de imprensa. Sim. Né? E eu vi que isso era algo que, nesse tempo que eu fiquei fora, muitas pessoas cobraram também, falaram que eu fazia falta no jornalismo. Eu também, muito por vontade pessoal minha de questionar, de fazer esse trabalho, eu quis voltar. Eu recebi convite até para voltar para grandes veículos, mas eu já tinha essa intenção de fazer um jornal só sobre política e de fazer isso da forma que eu acredito, que é dando ouvido para todo mundo, seja o lado do PT, seja o lado de bolsonaristas, que são agora os grandes adversários, polos, né? Estão polarizando essa disputa, ouvindo quem é de partido menor. O Investiga MS, na verdade, que eu criei, o site que eu pensei, não é eu estar investigando, mas eu quero um canal onde tenha diferentes posições, pensamentos, onde as pessoas possam entrar e ver e olhar todos aqueles lados e decidir aquilo que ela acredita que é mais certo, correto, quem ela se identifica mais. Então, não é uma questão de eu investigar, mas as pessoas terem ali um canal para saber, para conhecer, para ver o que pensa e para ver projetos também que vão mudar a vida dela. Porque... E você acertou em cheio no nome, porque assim, hoje as pessoas já falavam isso no início do século, mas parecia distante, que as pessoas às vezes se sentem parte da informação, porque na verdade elas vão transmitir essa informação para outras pessoas e tudo mais. Então, na verdade, elas investigam, elas fazem um trabalho de checagem que antes era só do jornalista. Né? Elas checam, elas alteram a informação, às vezes elas passam, transmitem, e depende muito desse jogo com o público para que aquilo tenha repercussão ou não. Quando você traz o investimento, quer dizer, eu apurei, eu investiguei, se você quiser também investigue, também confira tal, tudo mais. Você vai para um nicho onde tem já outros que já ficaram nesse nicho anterior, economia, política, transparência e tal, mas numa escala de produção muito maior, de quantidade de textos, de publicação, de acompanhamento daquela ideia dos sites do minuto a minuto, que na verdade os grandes sites se perderam, né? Ficaram clickbait aí, você vê que é minuto a minuto, mas preenche com outras situações e tudo mais, mas ainda são, eu acredito, as principais referências de informação do sul mato-grossense, né? As notícias, na verdade, muito mais do que elas se oficializam, muito mais que a notícia oficial de quem é, por exemplo, vamos citar um exemplo, o Riedel está escolhendo secretários. Uhum. E ele vai chegar agora, prometeu entre o dia 16 e 25, e anunciar os nomes.
Só que quem ele vai até ele anunciar, tem muitos que ficaram pelo caminho que estavam querendo chegar a ser secretário. É sempre uma disputa, né? Como exemplo agora, eu estou fazendo uma matéria, fiz antes de vir para cá, o Geraldo Rezende, deputado federal, que era um dos cotados para secretário de saúde. Ele não vai ser mais. Aí o Geraldo então sai, não vai ser secretário, ele começou corrida, pediu que ele continuasse em Brasília. E aí entra um novo personagem, Luiz Ovando, que também é deputado federal e que também quer ser secretário de saúde. Então, assim, sai o Geraldo, entra o Luiz Ovando. Até semana que vem, quando o Riedel vai anunciar, vai ter outras pessoas que vão surgir. Então, assim, isso num caso na saúde. Aí você tem outras secretarias que vão montando, tem aqueles que vão ficar felizes porque foram escolhidos, tem os que não vão ficar tão felizes porque foram rejeitados, e tem aqueles que vão ficar fora do grupo, que trabalharam com o Riedel. Isso só no meio político, aí você inclui nessa conta aí os comissionados que estão lá e que trabalharam, que também podem não continuar, porque não vai ter espaço para todo mundo. Então, assim, a política ela é muito maior do que aquilo que as pessoas veem quando você entrevista. Eu sempre procurei fazer isso daí no jornalismo, que eu acho que é uma coisa assim que às vezes falta, muito porque nas redações geralmente há uma troca muito grande e aí opta por colocar pessoas que estão começando, que não têm essa maturidade, esse discernimento de entender o que o jornalismo, ele não é você perguntar, eu chegar aqui e falar, Danilo, o que você fez? O que você fez no seu dia? Aí você me conta aquilo que você quer ouvir. Só que o que é notícia muitas vezes vai ser naquilo que você não me disse e que eu tenho o dever de tentar descobrir e fazer você me falar. Isso é jornalismo, isso interessa ao público. Então as pessoas, infelizmente, hoje não fazem isso, que é descobrir o que o cara não queria te dizer ou o que ele está escondendo e que é sim de interesse da população. A assessoria é você pegar e ouvir só aquilo que o cara quer falar. Isso quem tem que fazer é a assessoria de não ir além, né? Nós, jornalistas, temos que questionar, que interrogar. Uma vez eu entrevistei o Barbosinha e ele não estava muito acostumado com esse estilo. Eu estava cobrindo Câmara e passei a cobrir a Assembleia. E fui questioná-lo sobre uma lei lá. E aí ele deu a resposta dele, e eu questionei sobre o que o governo dizia, e ele respondeu, e eu fiz outro questionamento, e ele falou, peraí, mas você está me interrogando ou você está me entrevistando? Eu disse, não, deputado, eu estou lhe entrevistando, não sou seu assessor de imprensa, estou aqui na qualidade de entrevistador, te questionando, e o senhor está me dando uma resposta, eu estou te fazendo uma outra pergunta com base naquilo que eu já perguntei para o outro lado. Eu estou te entrevistando, a sua assessoria de imprensa pega o que o senhor fala e divulga o material. Eu estou aqui para te questionar, para te dizer até o que pensa o outro lado, para que a gente possa, a partir disso, construir algo sobre esse assunto. E aí, depois disso, ele passou a me conceder entrevista muito bem e abertamente, porque ele viu que realmente, opa, peraí, não vou falar só o que eu quero, vou ser questionado. E é isso que o jornalista deve sempre fazer, entendeu? E trazer, porque as pessoas não estão... Quando você vai escrever, e eu sempre, quando fui escrever, quando eu escrevo, eu penso isso, em olhar aquela notícia e falar, porque hoje em dia é um leque enorme, quando você entra num site de notícia, tem muita informação ali. Você vai no que é diferente. E isso é notícia, entendeu? Você saber ter esse time de saber o que é notícia, o que você, se estivesse entrando naquele site lá, se interessaria de abrir. Isso é o inusitado, é o diferente, é o polêmico, é aquilo que atiça a curiosidade da pessoa para que ela clique e leia a matéria. E quem cobre política, que é alguma coisa... Hoje as pessoas ainda estão querendo falar mais, debater, por conta dessa polarização muito de Lula e Bolsonaro, as pessoas se interessam mais. Mas eu acho que a obrigação de quem escreve sobre política é fazer as pessoas lerem, gostarem do que estão lendo, entenderem o que estão lendo e participar cada vez mais. Esse participar não é defendendo ou idolatrando, seja Lula, Bolsonaro, Simone, qualquer uma das correntes que se apresentam. É você entender que você é cidadão e as pessoas se entenderem como cidadão que deve participar da vida política, porque essa vida política é o que decide a vida de todo mundo. E as pessoas saberem quanto que a política é importante e largar dessa aversão. Não estou dizendo aqui que como a política é linda e maravilhosa, mas a política é aquilo que decide a vida de todo mundo. Permeia tudo, e que as pessoas não acompanham geralmente. Você falar, não gosto de política, é você simplesmente estar dando autorização para aquelas pessoas que gostam fazerem mau uso dessa política e ferrar com a nossa vida. Depois não adianta ir reclamar, entendeu? Agora, nós temos que acompanhar e protestar e reclamar daquilo que está errado e participar mais, mas as pessoas, infelizmente, não costumam fazer isso. Você fala de um intervalo de 6 anos, quando você fica na assessoria, e agora um retorno para esse hard news da política, né, tal.
O método, o estilo é o mesmo, e é um estilo fantástico, que é apuração e observação, né? Para quem acompanha seu trabalho, até em outros ciclos seu, dava para perceber notícia lançada pelo Wendel meia-noite, 1 da manhã, 6 da manhã, como é agora, 7. Quer dizer, é alguém que vive essa informação e está constantemente apurando, observando, ou até tendo um insight a partir de uma observação. Como que é para ti, num horário onde as pessoas geralmente fazem outras coisas, até falei do jornalismo 24 horas, você também fala assim, olha só, realmente, aquilo que o cara me falou, juntando com isso aqui, dá a notícia, dá uma observação. E hoje em dia, com o celular, com você tendo acesso a poder publicar, e tudo isso é muito, muito prático, né? A informação, como você bem disse, não para, né? Ainda mais com rede social, às vezes uma coisa que é muito importante é divulgada pelo cara às 7, 8 horas da noite. Você tem um pouco... E as redações estão fechando, né? Exatamente, esse cuidado, mas as coisas acontecem o tempo todo e aquilo ali é notícia. Quando é algo que é necessário e que eu vejo que as pessoas se interessam, às vezes eu lanço, que seja à noite, entendeu? E muitas vezes espero. As operações policiais, por exemplo, elas começam de madrugada. No TCE esses dias ela começou de madrugada, não era nem 7 horas, era 6 horas da manhã, eles estavam falando que tinha operação no TCE. E aí até você sair, quando você faz sozinho, é mais difícil. Uhum. Eu não tenho um repórter para pegar e mandar. Ele falou assim, vai lá no TCE. Não, eu tenho que apurar. E eu fui atrás, consegui a informação. Fui o primeiro a divulgar que os 3 conselheiros tinham sido afastados. Sem nem a Polícia Federal ter me divulgado. Eu consegui uma fonte lá dentro do TCE. Então, assim, a informação, ela não para. Hoje, com o celular ainda, é muito mais rápido, entendeu? Muito mais fácil. Nas redes sociais, as pessoas às vezes estão falando de algo e que é uma notícia. Ontem à noite, um domingo, o Contar estava falando que a Assembleia deveria abrir uma CPI para verificar a questão do Tribunal de Contas do Estado. Isso é uma notícia, entendeu? Uma postagem que o cara faz, criticando alguém. Isso é uma notícia, não é uma notícia assim, que notícia. Mas é uma parte do quebra-cabeça. Sim, ela influencia uma relação entre um poder, entre o governador e o deputado, entre pessoas que vão ser colegas ali na Assembleia, que vão rivalizar. Isso é uma notícia, entendeu? Hoje, com a rede social, ela ampliou muito mais a possibilidade de a gente trabalhar essa notícia. Antigamente não, você ia na sessão, aí você conversava com o cara. Hoje, você consegue fazer jornalismo sobre política assistindo a sessão da sua casa. Aí eu tenho uma crítica a fazer. A própria sessão da Assembleia, eles nem vão à sessão. Tem muitos deputados que, olha, eu voltei a cobrir faz um mês, por quase 2 meses. Tem gente que eu nunca vi na Assembleia. Deputado que fica da onde ele estiver. Se estiver viajando para fora do país... Isso no pós-pandemia, né? Sim. E até os debates que eram ali frente a frente, todo mundo brigando, discutindo, ele não acontece mais daquela outra forma, por conta dessa questão da internet. Ficou assim... Há mais notícias, mas a questão da apuração do dia a dia ainda faz diferença, de você ir lá, de você conversar, de você ligar, principalmente quando são notícias que são mais em off, né? Que a pessoa fala para você, mas fala, prefiro que você não divulgue o que eu falei, e que a notícia, principalmente política, onde as coisas acontecem muito em bastidor, tem muito isso, de você não revelar quem, fulano disse. Se você for ficar preso a dizer, a notícia é isso porque alguém me disse, você não vai escrever nada, porque as pessoas não querem se comprometer, entendeu? Mas eu tomo muito cuidado em checar, e tem as fontes que eu já confio, quando é alguém que é uma fonte nova, que eu não conheço muito, eu prefiro confirmar com um terceiro, para poder saber até que ponto que ele tem de verdade, entendeu? O secretariado do Riddle mesmo, uma coisa que ele está guardando assim a 7 chaves, é muito difícil ele não fala nada, as pessoas próximas ali não falam nada, escapam uma coisa ou outra ali assim, então assim, é tudo mais ou menos na base do cotado, é cotado para ser, não, ele não tem falado muito. E a construção é nisso, conversando com um, com o outro, com quem é cotado, uma coisinha que o cara diz ou não diz, você pega algo que pode chegar. Você falou da polarização, mas esse processo, vamos botar assim, essa fervura, ela começa lá em 2013, por aí, né? E naquela época você também estava acompanhando muito a política, talvez não dava para imaginar no que ia chegar, né? Tudo. Como que você vê o Brasil, a política, para esses próximos anos? O Lula presidente, você, acho que como jornalista, não chegou a ter ele como presidente, mas chegou a ter a Dilma, foi o pós-Lula, né?
E a Dilma pegou já uma polarização muito grande contra ela, né? Uma força política que testou isso, né? Então, vou fazer o contraponto e vou vendo o que dá. Agora já existe essa força política de contraponto, não precisa testar, não precisa inventar, existe um líder de direita que é o Bolsonaro e existe uma vitória apertada de quem ganhou, né? Mas um país também que em frangalhos praticamente para os próximos anos na sua economia, na sua estrutura e muita coisa que precisa ser feita. Como fazer para a política não atrapalhar o que precisa ser feito daqui para frente? Você acha que vai ser tempos difíceis, tempos pesados ou não? Ou isso fica na eleição e talvez na próxima eleição a gente tende a ter uma participação maior da polarização em tudo, como acabou sendo agora? Na verdade, essa polarização que o Lula vai enfrentar, ele já enfrentava com o PSDB, né? Ele era rival do Fernando Henrique, do PSDB, e eles foram nessa polarização. Ele é um especialista em polarização. Sim, né? Até desde a época do Collor, de várias eleições que ele se candidatou e que ia bem nas eleições. Ele disputou com o PSDB, depois sai o PSDB de cena, muito pelos escândalos do Aécio, que queimou um pouco o partido. Essas pessoas um pouco revoltadas com o PSDB, decepcionadas, resolveram votar no Bolsonaro, que até então era um desconhecido, mas com umas ideias um pouco radicais, assim, que as pessoas resolveram apostar e gostaram até, entendeu? Ele tinha algumas ideias que pareciam um pouco radicais, mas que as pessoas chegaram ao ponto de falar, vou apostar nisso. É isso e vamos ver se dá certo. E aí, então, eu acho que o principal dessa questão aí não é dizer se quem está certo é o Bolsonaro, se quem está certo é o Lula, esse é melhor, esse é pior. O principal, acho que deve ocorrer, que as pessoas devem ficar atentas, eu vejo muita perda de tempo, é essa polarização onde as pessoas criam ídolos. Seja Bolsonaro, seja Lula, idolatram a pessoa, e aí entra o Bolsonaro, entra o Lula, eles podem fazer o que quiser, as pessoas vão dizer, não, mas está certo, ele está certo o que ele está fazendo. Pior é esse que fez isso. E aí começa a fazer essa disputa de quem é o pior, de quem é o menos pior. Não é nem de quem é o melhor. E as pessoas nesse ego de dizer, não vou dar o braço a torcer porque o Bolsonaro é melhor, não vou dar o braço a torcer porque o Lula é melhor. Eles aceitam tudo. E aí se a gasolina está alta... Por medo de perder para o outro lado. Sim, né? Por ego, por aquela coisa de não dar o braço a torcer. Não vou admitir que o meu presidente, que é o ídolo dele, fez algo errado. Seja de um lado ou seja do outro. Então as pessoas passam a admitir tudo por conta de ego, mesmo pagando o preço da gasolina alta, do alimento alto, que não é de agora, que já vem de Dilma, de Lula. Então as pessoas passaram a, mesmo que está errado, não vou. Quando, na verdade, eles deveriam se unir em torno daquilo que é bom ou ruim para a população em si, não só pensando no seu próprio umbigo. Infelizmente, na maioria das vezes na política, até na hora de votar, as pessoas pensam no próprio umbigo. Se tem alguém, um parente que trabalha com alguém ou que pode conseguir alguma coisa, ele vota naquela pessoa por isso. Não é um pensamento coletivo. Acaba sendo uma coisa pequena, né? Não é macro. Todo mundo vota de acordo com aquilo que vai favorecer ele, de certa forma. Assim, não é um pensamento amplo do que é melhor para toda a sociedade. É sempre a partir daquilo que eu vou ajudar alguém e vou me beneficiar de alguma coisa. E, infelizmente, essa polarização ela é horrível para as próprias pessoas. Seja quem estiver lá, Lula, Bolsonaro, Ciro, quem for o presidente, as pessoas devem estar unidas em torno de pensar no melhor para o país. O melhor para o país é o que vai ser melhor do grande para o pequeno, para o menor que precisa necessariamente do poder público dando uma bolsa, alguma coisa. Então, quando existe a polarização que deve, infelizmente, continuar por algum tempo, porque não se saiu de Lula e Bolsonaro, infelizmente, não estou nem dizendo algo que seja contra o Lula ou contra o Bolsonaro. Não é. A questão principal aí não é Lula ou Bolsonaro, é a polarização e a criação de ídolos. Essa criação de ídolos, ela dificulta porque o país fica dividido não entre o que é melhor e o que é pior, entre um ídolo e outro. E quando há uma idolatria, a pessoa fecha os olhos para as coisas erradas e elas passam a admitir tudo como sendo certo e quem sai prejudicado é o próprio país. O país fica em segundo plano, né? Sim. Agora, a política que você tem tão bem acompanha, ela é um jogo de disputa. E nesse jogo de disputa, a coisa só não vai para os limites mais excessivos por conta de mediação. E a mediação geralmente está no centro, né? Ou figuras de maior bom senso de um dos lados, ou alguém do centro e tudo mais. Mas o centro, nessa eleição de 2022, ele foi praticamente esmagado, aniquilado, por conta da polarização. A ponto de figuras com trabalho prestado, projetos
realizações praticamente ficarem aniquiladas a eleição pelo fato de não terem escolhido A ou B, não terem abraçado A ou B até o pescoço e tudo mais. Um exemplo disso foi a Andrea Puccinelli, Marquinhos, a Rose, né? O próprio PT mesmo, a candidata do PT cresce a partir do Lula e tudo mais. E agora, daqui a 4 anos, daqui a 2 anos, a gente tem eleições municipais, onde o assunto é a rua, onde uma pessoa mora, o posto de saúde onde ela mora, a praça abandonada e tudo mais. Você acha que o brasileiro ele tende a uma hora acordar um pouquinho mais para a realidade, assim, disso daí, de trazer isso? E aí essas figuras, para você realizar o trabalho que o Marquinhos fez ao longo de 6 anos, não é qualquer um que realiza. Depende de habilidade política, depende de projetos, capacidade de trazer dinheiro de Brasília e tudo mais. O mesmo vale para o André e o mesmo vale para a Rose, no que ela construiu. Esse trabalho mais pragmático, ele tende a voltar à moda? Porque ele ficou um pouquinho fora de moda. Claro que o Riedel foi um secretário que ganhou, mas assim, foi muito mais pela força da máquina, da estratégia e tudo mais, né? Olha, a gente vive um período atípico que tem essa questão dessa polarização que tem influenciado a eleição, né? O Bolsonaro, na outra eleição, foi eleito e trouxe muita gente até então desconhecido. Nessa eleição não foi diferente, ele trouxe essas pessoas desconhecidas e ele trouxe também um contar que até então ninguém diria no começo da eleição que ele poderia vir a chegar ao segundo turno. Foi quase uma bomba atômica aquela quinta-feira, né? E o que aconteceu nessa eleição foi que todas as outras candidaturas derreteram. Puccinelli, que era disparado e acho que cotado por todas as campanhas como alguém que já estaria no segundo turno, derreteram, sobrou a máquina, o Riedel com a máquina, que tinha os outros municípios, que influencia muito esse poder ainda, e o contar. Então, assim, essa questão ainda influencia muito do poder, da liderança política. Eu acho que o PSDB conseguindo eleger o Riedel agora fica muito forte aqui no estado. É difícil você vencer essa questão dessa máquina ali. Para o município já é um pouco mais difícil, porque no município as pessoas votam muito ali naquilo que ela conhece, então uma liderança ali ela pode vencer essa barreira de prefeitura. Porque o que aconteceu nessa eleição que foi diferente? No município, os maiores cargos são prefeitura. Então, assim, isso influencia muito. Lá no município pequeno do interior, onde a maioria dos empregos são da prefeitura, a pessoa não vai deixar de votar em quem o cara está pedindo. O governo fechou com mais de 70 prefeituras. Aí, além dele que tem um emprego, ele tem um amigo, um parente ali no município. Tá envolvida, sim, né? Acaba sendo quase todo o município. Então, assim, é difícil você romper. Agora, quando a questão é local, aí que divide. Um monte de gente lá no município que apoiou, por exemplo, o Riedel, agora pode querer ser candidato e aí divide tudo. E a própria ala também às vezes se divide, né? Se divide. De repente, porque o Riedel tinha um candidato, passa a ter 3 na região. Sim, vários outros interessados. Então, assim, a questão municipal ela é muito, muito diferente, entendeu? Assim, ela é muito mais ampla. Mas essas lideranças aí, vamos falar mais do Puccinelli, que era alguém consolidado, que até outros tempos atrás você não considerava o André fora de um segundo turno, nem perdeu uma eleição que dirá fora do segundo turno. Mas aí traz um aspecto importante. O André foi a primeira vez que ele perdeu quando ele não disputava com a máquina. Ele não tinha uma prefeitura ou ele não tinha um governo por trás. Todas as outras eleições ele disputou com a máquina. Desde a época do Wilson, quando o Nelson era prefeito, ele no governo, ele tinha uma máquina por trás. A primeira vez que ele disputou uma eleição sozinho, ele perdeu. Só aí você já vê o quanto que é importante, faz muita diferença essa questão da máquina. E o PSDB aprendeu como ninguém a usar essa máquina, a articular. Você acha que tem um dedo nacional nisso daí? Porque o PSDB percebeu talvez que perderia São Paulo, e aqui é um estado estratégico de certa forma, até essa questão da rota bioceânica, eles fizeram 3 governadores no Brasil. Eu acho que não, eu acho que passa muito mais pela competência das pessoas que estão aqui. Competência que eu digo é competência política de articulação mesmo, de tratorar até, vamos dizer assim. O municipalismo, né? Sim, de saber conversar e convencer. Eles souberam até fazer essa jogada de deixar para investir mais no final do mandato. Até isso fez diferença. Agora, tipo assim, no final do mandato eles fizeram tudo. Até o que tinha feito de ruim, consertaram no final
e lançar. Foi uma estratégia de campanha deles e deu certo. A maioria da população está no interior, né? Sim. Não está aqui. Né? Eles souberam trabalhar essa questão de fazer essa política, de trazer aliados. E estão sabendo. Se o Riedel vai continuar, não sabemos. Eu acho que uma figura importante agora que sai é o Sérgio Paula, não sei se sai também, que é alguém que é o principal articulador do governo, porque o Riedel era um ilustre desconhecido. Não estou dizendo que, falando da competência dele, se ele tem ou não competência, mas ele não é alguém conhecido e é alguém que dificilmente, sem o PSDB, sem a máquina, conseguiria vencer Rose, Putinelli, Marquinhos, o próprio Contar com a força do Bolsonaro. Então, assim, ele chega a esse poder por competência dele, é óbvio, ele que fez campanha, que falou, que se reinventou, né? Falou melhor. Mas muito por conta do grupo que organizou e que fez campanha para ele. E aí fica essa questão do novo secretariado dele também. Quer ser técnico, ótimo, mas e político? E essa conta que eles fizeram esse grupo, pelo menos para a Prefeitura de Campo Grande, tende a ir ou com Carlos Alberto de Assis ou com Beto Pereira. É outra divisão. Que logo de cara, talvez, assim, são dois bons nomes, mas não são dois favoritos, se eles entrassem na disputa. Não. Mas eles também têm como ponto favorável a questão de que o Riedel também não era favorito. E conseguiu ganhar. Então, assim, essa aqui, para você ver como que a política é um ciclo, né? E ela vai mudando. Por exemplo, até então a gente contava que nem o governador conseguiu eleger um sucessor. Conseguiu. Aí a gente tinha antes a questão... Vamos voltar para o Bernal, do eleitor aqui de Campo Grande conservador, que não mudava. Mudou, escolheu o Bernal. Aí a gente teve agora o Riedel, que estava lá atrás e que ganhou. Então, para o PSDB, essa questão de ter ou não percentual em pesquisa, não sei se vai contar muito, né? Mas uma coisa que vai contar bastante aí é essa briga que vai ser grande dentro do PSDB para ver quem vai ser o candidato. Não tinha muito candidato, o Reinaldo já disse que ele não vai ser candidato, o Beto Pereira, que até então seria o nome escolhido do PSDB, de consenso, entre aspas, pelo menos da maioria, tem agora aí um Carlos Alberto de Assis que está trabalhando fortemente para poder ser candidato. E uma briga grande, porque o Carlos Alberto de Assis é alguém que ele coordenou a campanha do Riedel aqui em Campo Grande. E o Beto Pereira, do outro lado, é afilhado, vamos dizer assim, do Sérgio Paula, que é alguém que também manda no PSDB. Então é uma briga aí que promete ser acirrada, tendo como outro ali por fora as pessoas que são aliadas do PSDB e que também vão querer ser candidato. Tem aí a própria Adriana, a prefeita, que se aliou ao Riedel e que espera o apoio dele. E o Lucas de Lima, por exemplo, que também já disse que é candidato e que também espera ser apoiado pelo governador. Então aí tem ali a briga dentro do PSDB e a briga ali fora, né? Pessoas que querem também ser apoiados pelo governador. Então assim, nem acabou uma eleição, as pessoas mal descansaram a cabeça, porque ainda continua essa questão de Lula e Bolsonaro, vai assumir, não vai, e as pessoas já estão com a cabeça lá na frente. O próprio secretariado do Riedel está sendo composto pensando nessa eleição já. Ele não desculpa te interromper, ele não é político, é técnico, mas ele está político agora, ele vai ter que aprender a ser político. É vidraça, né? Sim. A Adriane tem um papel decisivo para a história de Campo Grande, muito difícil você trabalhar a interinidade de um mandato, né? E sempre é difícil a interinidade de um mandato, e ela enfrenta desafios terríveis de um grupo que perdeu. É impossível impossível dissociar ela do Marquinhos, porque ela não estaria vice-prefeita se não fosse o Marquinhos, lá em 2016, ter escolhido ela de uma maneira muito pessoal. Ele vai lá, bate o pé e fala: minha vice vai ser uma mulher, minha vice vai ser a Adriane Lopes, eu acredito nela e tudo mais. E depois ele, num ato maluco, um ato de devaneio ou um ato muito corajoso, ele vai e se lança a governador, né? Hoje, fazer o trabalho de engenheiro de obra pronta é fácil. Fala assim: o cara saiu, é maluco e tal. Mas em dezembro do ano passado, ele desfilava na 14 de julho, muito popular, muito ovacionado, no maior colégio eleitoral de Mato Grosso do Sul, com quase todas as secretarias, vamos botar praticamente todas, fazendo trabalhos impecáveis, seja a saúde, que enfrentou a pandemia de uma forma muito melhor do que outras capitais do Brasil, a área de infraestrutura, a área de educação, a área social. Então, assim, é difícil imaginar, né, que tudo fosse ter aquele desfecho.
Mas você, como assessor, eu olhando a tua vida, eu sei que eu entrevistado dessa vez, teve que ter uma experiência bem delicada, bem difícil de estar do outro lado numa crise do assessorado. Como que foi esse período de cuidar uma candidatura que ela era praticamente muito forte, não vou falar imbatível, mas era muito forte, há 6 meses atrás, e aí depois, 7 meses depois, ela passar por problemas e você ter que lidar com a imprensa e muita gente queimando a largada, soltando informações às vezes que não eram, né? Mas em todo caso, é um cenário bastante complicado do assessorado, que não estava acostumado a isso, né? O Marquinhos ganhou todas as eleições anteriores, né? Você me fez várias perguntas em uma, na verdade, né? Primeiro, falar da campanha do Marquinhos, foi uma decisão pessoal dele. Ele não consultou, não sei se quem ele consultou, mas ele era alguém bastante fechado em relação a isso. A própria assessoria dele ficou sabendo que ele ia ser candidato pouco tempo antes dele sair, necessariamente. Eu acho que um dos erros passa por isso, que ele demorou muito tempo para se organizar, principalmente no interior. É diferente você ser candidato a deputado, você já tem seu eleitor, a vereadora aqui, que é mais próximo, e você concorrer a um governo, onde você vai ter, como eu já disse, várias prefeituras, com muitas pessoas que votam, tem cargos, então assim, é algo muito amplo. Eu acho que um dos erros dele foi esse. Ele era líder das pesquisas, ele chegou a ficar em primeiro lugar na pesquisa depois que lançou a pré-candidatura dele ali. Por força de Campo Grande, colégio eleitoral. Sim, né? não pelo Estado, mas Campo Grande influencia bastante nessa questão do eleitorado e tal. Campo Grande, as pessoas muito no interior veem, trabalham aqui em Campo Grande e gosta e passa a ser um nome conhecido já por ser prefeito da capital. E ele enfrenta um processo, esse processo que está até hoje em tramitação, um processo onde ele alegava que existia muitas coisas políticas que foram colocadas pessoas, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas o que a gente trabalhou, eu enquanto estava assessor lá e trabalhando na campanha dele, era essa questão de continuar mostrando o lado dele, de quem executou, e o lado administrativo, fora questões pessoais. Até porque se você for entrar na vida pessoal de todos os candidatos, de qualquer pessoa, você vai encontrar várias outras coisas. Vão sobrar poucos. Sim, mas no jogo da política existe o jogo que é muito sujo. Tipo assim, não vale tudo. As pessoas tratam o adversário como inimigo. Então, assim, ele teve questões dele pessoal que ele já sabia que poderiam vir à tona. Isso não é uma coisa que aconteceu pela primeira vez. Em outras campanhas já ameaçavam, já diziam. Então, assim, ele tinha essa consciência disso tudo. Ele quis ser candidato, disputou, fez uma campanha onde ele figurou, eu acho que como forte até o final. Ele era o principal adversário do Riedel. Eles polarizavam essa disputa, porque eu acho que havia uma preocupação do próprio PSDB com a candidatura dele, que nas pesquisas qualitativas se mostrava uma campanha forte. Então, assim, e acabou que as pessoas, eu acho que muito por conta desse processo, ele ficou um pouco queimado e acabou derretendo essa candidatura. Foi o mix do processo mais polarização? Porque o Marquinhos também não se envolveu na polarização. É difícil você dizer, né, o que foi. Ele preferiu, assim como a Rosa Putinelli, ficar em cima do muro, né? E talvez esse muro em cima do muro tenha custado caro. Mato Grosso do Sul não tinha muito essa coisa esse histórico de a eleição nacional interferir, e nessa eleição a gente viu que chegou até aqui, chegou até Mato Grosso do Sul. Em relação a Adriane tem realmente essa questão do Marquinhos ser forte. Acho que deve ter pessoas ainda hoje em Campo Grande que não sabem que ela é prefeita. E o Marquinhos saiu e vai reclamar de alguma coisa, reclama do Marquinhos. Exatamente, não sabe que já trocou e que hoje a Adriane é prefeita. Então, assim, ela tem ainda muitas pessoas do grupo do Marquinhos e ela tem essa questão de que o Marquinhos não é mais prefeito. Ele escolheu sair para ser candidato a governador e ela hoje é prefeita, que daqui a 2 anos vai, quem sabe, concorrer a uma reeleição. Então, assim, ela precisa construir o mandato dela, a cara dela, a prefeitura, as pessoas precisam saber que ela é a prefeita e quem é essa prefeita. E aí ela convive nessa dificuldade entre colocar esse fim nessa gestão Marquinhos, sem também criar problemas com Marquinhos, que também precisa entender que ele já deixou a prefeitura por livre, espontânea vontade, e mostrar a cara dela, mostrar o nome dela, porque já tem um PSDB que vem já se articulando para poder ganhar a prefeitura também. Então, lá na Câmara, o próprio movimento dos vereadores já é
eu fico com ela agora ou eu já penso no próximo prefeito? Então ela vai ter um pouco de trabalho com isso, porque aquilo que começa geralmente ano eleitoral, que é os vereadores já ficaram mais ofensivos, mais independentes e criticando, já vai começar a partir de agora. Ela já está pegando uma eleição que já está sendo muito antecipada e que ela já vai ser difícil para ela construir uma base por isso, porque muitos vereadores ali já estão de olho na próxima campanha. E eles já não vão querer compor essa base pensando nisso, pensando no próximo candidato, pensando no PSDB. Muita gente já está querendo pular para o outro lado. Tem figuras que são o próprio poder, né? Vamos botar o caso do Mário César, que foi para lá para ser o secretário de governo, um articulador nato, acabou mostrando isso quando foi presidente da Câmara, e acabou sendo presidente da Câmara no momento de grande disputa lá do Bernal, com o executivo versus legislativo e tal. Agora ele está com uma missão impossível aí de validar ela, né? Validar essa prefeitura nos próximos anos. Aí a questão não é só o vereador também ser mais independente, ser mais combativo. Enredo existe, né? Às vezes, assim, a primeira impaciência do povo, né? Porque às vezes uma obra ela está em curso, ela não está pronta. Então isso vai acontecer. E segundo, de certa forma, por conta de todo esse imbróglio, a letargia do executivo, né? Tem situações que não dá para entender, porque a história do ônibus aí é engraçada. Tem um ponto de ônibus no meio da rua, aí do lado que o ônibus era para estar passando, está carro estacionado. E aí o ônibus passa do lado do ponto de ônibus no meio da rua, e aí fica aquele trânsito infernal. Estou dando um dos exemplos, mas aí, fora isso, tem outras questões. E praticamente um trabalho que ele recomeça, não vou falar do zero, mas ele começa bem abaixo, porque ele tem que buscar dinheiro de novo, tem que tomar partido da máquina. Quando troca as pessoas, não é tão simples assim para o cara chegar já comandando tudo. É um desafio grande dela, né? Você acha que sem o assessoramento ou do PSDB ou de outros caciques, vamos botar o PMDB ou do próprio Marquinhos dando suporte aos bastidores, ela tem um caminho bem difícil, né? Ela teve a felicidade, vamos dizer assim, de apoiar o Riedel e ele ganhar, né? Se o Contar tivesse ganhado, ela tivesse apoiado o Riedel e o Contar ganhado, talvez ela tivesse um pouco mais de dificuldade. Então ela vai precisar muito da ajuda do Riedel, porque a prefeitura, assim como o governo também não consegue fazer nada sozinho. Vou te dar um exemplo. Parceria, né? Tudo é parceria. Construção de casas, por exemplo, é 90% governo federal, 7% estadual e 3% prefeitura. Então, assim, o recurso vem muito federal e a prefeitura precisa também desse apoio do Estado para conseguir ir para frente. Então, ela vai precisar do Riedel e ela vai precisar de um Riedel técnico, né? Para ela é muito bom que o Riedel seja técnico e esteja querendo sair um pouco dessa área política, porque se for pensar na questão política, ele não vai querer ajudar muito ela, porque seria interessante para o partido que ela não fosse tão bem. Mas ele, provavelmente, por essa questão dessa aliança que ele fez com ela, ele por ser alguém também que está começando, vai querer ajudar a cidade, vai querer mostrar para que veio, né? Então, assim, para ela é difícil porque a gente vive num momento também de troca de presidente. Quando o Lula assumir, vai tudo voltar à estaca inicial. Verdade, tem essa questão. Entendeu? E aí, a partir disso, troca ministro, as obras aqui vão paralisar, não tem como não paralisar. O que não está, né? Sim, quando o próprio Marquinhos foi prefeito, ele conviveu com Dilma, com Michel Temer, aí depois com Bolsonaro, aí entra o ministro, depois o outro, e vai, cada um que entra define suas prioridades e libera verba para um, para outro. Aquela obra ali na Norte-Sul é um exemplo disso. Está parado até hoje ali porque falta recurso. Aí dentro desse prazo que a obra fica parada, isso acontece muito aqui em Campo Grande, no Brasil inteiro. As obras ficaram paradas por conta dessa dificuldade de dinheiro, muitas vezes. Veio a pandemia, os esforços se concentraram mais na questão de vencer a pandemia. Ficou 1 ano, 2 anos com muitas obras paradas. Nesse tempo, encareceu os produtos, tudo ficou mais caro. Aquilo que a licitação que o cara fez lá, que valia 2 milhões, hoje já vale 4, ele não vai querer ter esse prejuízo, não compensa mais para ele tocar essa obra. Aí desiste ou pede aditivo. É a mesma coisa um carro, vê o quanto que valorizou o preço de um carro. Então você não vende um carro seu que você vendia com o mesmo preço que você vendia 2 anos atrás. A mesma coisa essa questão da obra, eles querem aditivo, eles querem, quem sabe até cancelar. Então assim, há muito problema em relação a isso em todo o país por conta dessa paralisação com a pandemia, por conta de falta de recursos também. E ela vai ter essa dificuldade, ela vai precisar muito do governo federal. E aí ela tem um ponto favorável que é o Wander, que foi alguém que a prefeitura um pouco apoiou
Wander na candidatura dele a deputado federal, e é uma pessoa que é muito experiente lá em Brasília, que vai ter muito mais agora poder de conseguir as coisas e que acho que vai auxiliar bastante ela. Ela vai precisar desse apoio de gente que tenha maior trânsito lá em Brasília, que é de onde vem recurso e de onde a prefeitura depende para poder realizar qualquer tipo de coisa, entendeu? A gente já teve uma prova aí do Marquinhos, que mesmo sendo alguém que fez as coisas em Campo Grande, então, na eleição não foi nem muito bem votado aqui. Então, assim, as pessoas hoje têm os critérios próprios dela, elas acompanham muito mais pela rede social, e tudo é motivo para você não votar. Acho que é muito mais motivo para você não votar do que para você votar. A abstenção elegeria alguém também, né? E hoje, com a internet, as pessoas espalham tudo que é tipo de informação, entendeu? De verdade em verdade está aí solta na internet. Então ela tem essas dificuldades e, ao mesmo tempo, ela tem também o fato de ser uma pessoa nova, que não está envolvida em nenhum escândalo de nada, uma mulher, entendeu? Assim, se ela conseguir se firmar como uma gestora, como alguém que tem um olhar diferente para a cidade, como alguém que é capaz de manter essa questão dessa estabilidade, não vamos trocar, vamos dar uma chance para ela teve só 2 anos, ela pode ainda trabalhar isso, e se ela conseguir esses recursos, conseguir se estabelecer como uma gestora, ela também tem esse ponto favorável de ser uma pessoa nova, vamos dizer assim, ela não tem aquela questão de ser um velho na política, é o velho, alguém, de novo. Não, ela pode ser essa novidade que as pessoas querem e juntar com essa estabilidade, se ela conseguir manter a prefeitura. O maior inimigo dela talvez seja o tempo, né? Pouco tempo. Os 2 anos vai tornar tudo muito intenso. Pouco tempo e um ano bastante intenso de uma eleição já antecipada, né? Como a gente já disse aqui, para a prefeitura, as pessoas já estão trazendo a eleição para o ano eleitoral, né? Antes se pensava no próximo ano, agora mal acabou e a gente já vê o PSDB principalmente correndo em ritmo de campanha. O Beto e o Carlos Alberto nesse final de semana já estavam um no Campo Nobre, o outro lá na Estrela do Sul. Esse jogo de futebol é ritmo de campanha. Bom, é uma pergunta difícil, mas eu preciso aproveitar a tua perspicácia. E para esses titãs que acabaram saindo dessa eleição, não só na disputa de executivo, né? Também para deputado estadual, muita gente ficou pelo caminho, deputado federal também. Tem sobrevida porque a gente está num mundo de obsolescência, né? Onde as pessoas também decretam o fim das outras. Alguns falam de cancelamento, mas eu acho assim, também todo mundo fica muito atentado e fala assim, Cuccinelli já era, não sei quem já era, tal. Mas na política existem as ressurreições. Você vê o Zeca voltou a ser vereador, depois o Zeca agora volta a ser estadual. Foi deputado federal mais votado. Foi deputado federal mais bem votado. O próprio Wander aí foi sempre, nunca é muito cotado, mas ele sempre vai e ganha, né? E tem os retornos, né? Difícil imaginar como são esses retornos, mas eles existem, né? Depende muito do que essa pessoa vai querer fazer da vida, né? Você não pode descartar um Cuccinelli. Eu não descartaria ele se fosse candidato a deputado federal, deputado estadual, quem sabe até Senado na próxima, que são 2 vagas. Eu não descarto ele entre os favoritos. Ele não é alguém que perdeu uma eleição, que foi humilhado nas urnas. Muito pelo contrário, ele era favorito até esse efeito contar. Então, se é uma pessoa que diz não querer a prefeitura de Campo Grande, então isso já coloca um pouco mais de dificuldade para ele, porque ele só seria candidato daqui a 4 anos. Ele já tem 70 e alguns, 72. Não sei quantos anos ele tem, mas ele já estaria um pouco mais velho, não sei nem se ele estaria disposto. Ele tem dito que ele ainda tem vontade eleitoral, mas ele continua na política, ele está à frente do MDB aí nessa construção para as candidaturas do município. Então, assim, é alguém que, por mais que não tenha mandato, ele vive de política e ele vai continuar fazendo política, está reestruturando o partido, que ficou bem dividido aí. Ele elegeu 3 deputados, mas 2 ali são acusados de ter ruído a corda e ido apoiar o Ridel no primeiro turno ainda. Não está nada boa a vida lá deles, não é dessa paz. É um partido que vem se pequenando, né? É um partido hoje, dividido no MDB, assim como o PSD também do Marquinhos, que não pode ser candidato, pelo menos não sei, agora é uma dúvida se ele poderia ser vereador, mas eu acho que ele não pode, porque ele renunciou a um mandato aqui dentro, ele não pode ser candidato nessa eleição, ele teria que ser daqui a 4 anos, entendeu? Se ele vai ser governador, senador, o irmão dele vai concorrer à reeleição, aí é uma coisa de família, não sei se ele vai tentar governador, mas ninguém também descarta que ele é candidato favorito se disputasse deputado estadual,
que ele já foi, pode voltar a ser. A própria Rose, há uma discussão da equipe dela, porque um candidato também, ele não é só ele. Ele tem uma equipe, ele tem um grupo, né? Dezenas, vamos dizer até centenas de pessoas que o acompanham. A Rose, por exemplo, é alguém que apostou fichas muito altas nessa candidatura. Ela era praticamente certa para ser deputada federal, uma das favoritas para se reeleger, porque dificilmente quem é deputado não se reelege, a gente viu aí que a maioria se reelegeu. Ela poderia ter sido candidata a deputada federal e vindo como uma das favoritas para a próxima eleição aqui em Campo Grande, quem sabe até com o apoio do próprio Rido, se ela tivesse apoiado ele. Ela fez uma aposta alta, ser agora candidata de novo em Campo Grande, enfrentando uma máquina, enfrentando todo mundo, seria uma aposta assim quase que suicida. Então é alguém que dificilmente vai ser candidata. A Rose agora, o que ela está apostando é, pelo que eu conversei com algumas pessoas lá, existe uma possibilidade, ela trabalha para isso, de ela ingressar no governo Lula aí, via contatos que ela tem lá com a Câmara Federal, que ela foi da mesa diretora, então assim, ela estaria trabalhando para isso, e eu acho que é ficar um pouco sossegada para depois disputar de novo como deputada federal, e ela é nova ainda, e depois ganhar força para poder alçar voos maiores. Mas tem um outro derrotado que é o Contar, né? Que ele tem essa onda de direita, você tem o Bolsonaro aí. Sim, o Contar provavelmente deve ser candidato a prefeito aqui em Campo Grande, né? Você acha que é certo isso? Bom, o público dele vai cobrar ele alguma postura. Ele pode ser candidato a prefeito ou a vereador. A questão do Contar, eu acho que envolve essa força do Bolsonaro, mais do Lula tem agora. Se o Lula for bem, vamos ver como que vai ficar essa questão. Vai depender, acho que, muito do Lula. Se esse efeito o Bolsonaro vai continuar depois que ele sair, porque muita gente diz que rei posto é rei morto, né? Então, assim, até que ponto o Bolsonaro vai continuar forte? Quanto tempo vai durar essa força do Bolsonaro? Até de conseguir ter algum poder sobre quem continua lá no poder. Uma coisa é ele presidente, outra coisa é ele fora do poder. Se os deputados federais que estavam com ele vão continuar fiéis ou eles vão compor? Porque eles precisam sobreviver também. Então, assim, até onde vai essa fidelidade? Então, o Contar depende muito disso. O Contar também sofreu um pouco esse desgaste de ter sido alguém que passou de favorita a liderar a pesquisa, alguém que foi derrotado numa reta final, muito por ter faltado debate, por não ter ido bem em debate. Então, assim, criou-se também para ele aquela questão de questionamento de competência. Até que ponto esse cara tem competência para ser governador? Então, assim, ele não perdeu a eleição, ele perdeu um pouco a eleição por isso. Por essa questão de ter deixado um pouquinho a desejar, e as pessoas, mesmo muita gente querendo um novo, chegou o Contar e no final... Você fala para 2024, se ele tivesse ficado no primeiro turno, talvez fosse mais oportuno para ele do que a exposição no segundo turno. Sim, porque no segundo turno a impressão que dá é que ele perdeu muito mais para ele mesmo do que para o Rido. E isso faz com que a pessoa fique um pouco desgastada, né? Ele acabou ficando desgastado, porque é alguém que saiu no segundo turno como favorito e que foi perdendo, foi enfraquecendo por ele mesmo. Não foi porque o Riedel cresceu, não, foi muito mais ele. Talvez uma estratégia errada de faltar os debates, e depois ficou mais errado ainda quando ele foi, que não foi nada bem no debate. Então, ou seja, a gente vê aí, no caso, um horizonte de renovação mesmo, né? É o que você fala. Até a questão do próprio Bernal, que você não citou, mas também com 4 processos, uma dificuldade até financeira de superar esses processos, e também inelegível, né? Hoje está inelegível. Essa campanha é uma campanha que falta 2 anos ainda, né? Pode parecer novas pessoas interessadas. O PT tem a Camila Jara, que é uma vereadora que surgiu, o PT deve vir atrás de prefeituras, né? Sim, ela foi eleita deputada federal, subiu de vereadora para deputada federal, é jovem e tem o apoio do Lula. Se o Lula estiver bem, por que não? Campo Grande não tem uma tradição de eleger gente do PT. Eu acho que quem chegou mais perto foi o Zeca lá em 96, naquela polarização com o Putinelli. Mas se o Lula for bem, se o partido estiver forte, por que ela não tentar? Então ela é alguém que surge, vamos dizer, como favorita, mas que tem voto. O PT mostrou que tem voto com a Gisele crescendo ali, que era alguém que era desconhecido. O Thiago Botelho tendo voto. Então, assim, o partido tem voto. O Lula forte, ela é um nome que pode ser. O Lucas de Lima é o deputado que foi mais votado em Campo Grande. Pode também vir como candidato. Tem o Beto, tem o Assis, tem o próprio Contar e outras pessoas que vão surgir. Mas tudo isso passa por um trabalho de construção. Tem o João Henrique Catan também, que foi candidato e que pode querer ser de novo. É o nome de renovação, né? São nomes novos, são pessoas novas.
Acho que a grande questão aí, muito importante, é que tem surgido pessoas novas, né? Não vamos nem julgar se que pessoas são boas ou não são, mas são pessoas novas. O que é necessário, o que é importante na política? Cabeças novas, ideias novas, entendeu? Nada contra quem é mais velho, mas é importante que se renove. Renovação de ideias, de conceitos, tem pessoas mais dispostas a trabalhar, que tem mais pique, vamos dizer assim, para correr atrás, até para brigar mesmo. É importante que você tenha, tanto na Câmara quanto na Federal, aqui na Assembleia, pessoas dispostas a dialogar, a debater. A partir desse debate de ideias diferentes, você consegue construir algo novo. Entendeu? Uma Câmara, uma Assembleia que tenha só pessoas que são favoráveis ao Rieder ou ao Adriani, isso é péssimo para a democracia, isso é péssimo para a gente aqui na cidade. Porque tudo que foi apresentado vai ser aprovado, não vai ser questionado, não vai ter ninguém que vai falar, não, que se estica de um lado do outro até chegar a uma coisa que seja boa para a gente. Então isso é muito importante. Então assim, eu posso não concordar com aquilo que você pensa, mas é muito importante que você pense, que você traga o seu lado, porque são dois lados opostos que a gente vai achar um consenso, um meio termo que seja bom para todo mundo. Isso é democracia, entendeu? Então, assim, às vezes tem pessoas, eu sempre quando cobri, na Câmara, na Assembleia, na Câmara, por exemplo, tinha pessoas que tinham umas ideias assim que, nossa, eu respirava, falava, meu Deus, o que esse cara está falando? Mas eu admirava muito mais ele defender aquilo e seguir numa ideia dele do que aquelas pessoas que ficavam em cima do muro indo para onde era mais conveniente. Ou nem seu próprio umbigo também, né? Ou uma pessoa que é mais um ali que não representa nada, né? Infelizmente, a gente tem muitas pessoas que são eleitas na Câmara, na Assembleia, que estão no mandato e que são mais um ali que não faz nada e que são eleitos por esse sistema onde nós contribuímos quando a gente não vai, não pesquisa, não analisa, não questiona, não vê quem está lá. E pensa no próprio umbigo para votar e elege pessoas lá que não têm a menor competência para estar onde estão. São mais um ali contando o número, que não faz nada. Tem vários. E os rumos do Investiga MS, você pretende colocar ele em outras plataformas, colocar também outras questões? Como que vai esse projeto aí para esses próximos anos? Eu estou começando, na verdade, no site. Eu estou aprendendo como se faz um jornal ainda, é tudo muito novo. Eu tenho vontade de fazer muitas coisas, mas por enquanto sou só eu. Então, assim, quando você é sozinho, para você ir atrás de matéria, para você postar, para você mexer com a parte contábil, com a parte publicitária, é uma empresa, né? Com redes sociais, é tudo, e tudo nessa empresa sou eu. Sou o motorista, o repórter, o editor, o estagiário, o dono, tudo sou eu. Mas a experiência que você tem também te facilita na hora que puder expandir, né? O menor problema para mim é o conteúdo, que poderia ser o mais difícil para qualquer um, mas para mim isso é o menor dos problemas. Então, assim, eu preciso ir passo a passo para poder chegar. Eu pretendo, sim, transformar ele num site grande, não pela ideia minha de querer fazer algo grandioso, mas por ver o quanto é importante que as pessoas saibam mais sobre política, o quanto é importante que as pessoas acompanhem os diferentes lados da política. Infelizmente, muitas vezes, um determinado dono de jornal tem o entendimento de que ele tem que ir por um caminho só e ele vai naquilo, eu não vejo problema, isso é de cada um. Eu tenho a intenção de fazer um jornal que ele ouça diversos lados. Então, assim, por saber da responsabilidade que eu tenho quando eu escrevo e de saber que aquilo é interessante que as pessoas saibam, eu tenho interesse que o jornal cresça, entendeu? Mas por isso, por saber o quanto a política é importante na vida das pessoas, tenho intenção também de fazer TV, que é algo que não é nenhuma questão de vaidade, mas por saber o quanto que é importante que as pessoas saibam mais o que está acontecendo, tenham esse interesse pela política, por saber o quanto que é necessário ter pessoas na política, não necessariamente político, mas que vai mostrar aquilo que está sendo feito para que as pessoas tomem cada vez mais consciência da importância que tem de voto, de mais que voto cobrar o dia a dia, porque as pessoas que estão lá, elas foram eleitas pelo povo, elas recebem dinheiro público e elas têm o dever e a obrigação de prestar conta daquilo que elas fazem. Então, o trabalho é esse, é fazer com que as pessoas vejam quem são os políticos e que elas entendam mais ainda o quanto que é importante estar acompanhando isso. Na tua carreira você viu uma transformação do jornalismo, da comunicação, que é bem evidente, principalmente para os veículos tradicionais, vamos botar. O impresso ele está perto do fim. As televisões elas estão revendo o modelo delas por conta do streaming. Os sites eles estão aí eternamente se redescobrindo, né? Questão de volume, quantidade, instantaneidade e tal, e até projetos como o Investiga MS ajuda nisso, a você modular, né? A questão da qualidade, da quantidade, da contextualização da informação.
Daqui para frente, com o 5G, mais gente ainda conectada, a gente tem os desertos digitais no Mato Grosso do Sul. Você acha que tende a mudar muito do modelo que a gente vê hoje, vive hoje, ou não? É mais ou menos isso, só que um pouquinho mais amplificado? Olha, o acesso à informação já faz com que as pessoas hoje em dia cheguem até elas muito mais, elas querendo ou não. Lá na rede social tem alguém que compartilha alguma coisa de política. Você também responde rede social do Investiga MS. Sim, eu faço também rede social. Para mim mudou muito, por exemplo, eu estava parado em assessoria 5 anos. E até então, para mim, era inimaginável fazer algo do celular. Naquela época já começava a gravar. Hoje, do próprio celular, você escreve uma notícia e celular. Não tem como você pegar e levar um notebook lá na cama e abrir uma pasta, uma mochila, um notebook. Não dá. Hoje em dia é tudo celular. Você escreve do celular, o que é muito difícil, porque você enxergar muito menor é horrível. Tipo assim, é muito mais fácil passar um erro de celular do que no computador, que você está ali numa tela muito maior. Então, no celular é tudo muito rápido. Às vezes as pessoas não têm a noção de como que é isso. Na Assembleia, por exemplo, eles modernizam tudo. Porta com detector de metal, armário para você colocar as coisas. Não pode entrar, não pode isso, mas a internet continua uma porcaria, né? Sim, e aí você tá lá dentro, você conversa com alguém, se acontece uma coisa, você tem que sair ir lá fora do prédio, digitar alguma coisa, aí você volta lá para dentro, você já perdeu o que aconteceu lá, porque a internet não presta. Tipo assim, não é só uma coisa de interior, não. Aqui dentro, ali, infelizmente, deixa de desejar. Então, assim, às vezes as pessoas não entendem o processo como que é de informação, entendeu? Pensa que o cara escreveu isso errado aqui, ou saiu algo errado, porque é burro, não sabe nem escrever, é jornalista. Mas ele não vê o trabalho, que é a função que é de você pegar e escrever. Você vai correndo para lá, escreve, e você já está aqui pensando no que está acontecendo lá, que você está perdendo, e volta aquilo lá, e você vê que está algo errado, você tem que voltar lá. Passa por porta de detector de metal, por segurança. É um transtorno, assim, é um trabalho. Mas o celular hoje facilita muito, assim, muito mesmo. A maioria das pessoas que acessam um site é por celular hoje em dia, não é mais o computador. Acessa no computador quem está no trabalho, quem está fazendo alguma coisa no computador, aproveita e acessa. Mas a maioria dos acessos é de celular, que facilita muito. Hoje você pode conversar por alguém com WhatsApp. Antigamente eu lembro, tipo, questão de 10 anos atrás, 10 anos mais ou menos, você ligava na casa da pessoa, você ligava no escritório da pessoa. Sim. Hoje em dia é o WhatsApp. Se bem que as pessoas não costumam muito responder, porque o WhatsApp é praticamente um documento, né? Você fez uma pergunta, a pessoa respondeu. Então, para mim, funciona muito mais eu ligar para a pessoa e falar com ela ao telefone do que aqui, porque ele fica meio assim. Eu dou um print aqui e depois vai falar, o cara pegou e me entregou, vamos dizer assim. Mas você liga e aí vai naquela base da confiança da fonte. Também a segurança entre a fonte e o entrevistador quando você muito maior conversando, né? Sim, por telefone é muito mais fácil, né? Então, assim, o celular, eu acho que a própria internet, as redes sociais, elas vieram para ampliar esse alcance, sim, de informação, ao mesmo tempo que cria-se muito fake news também, né? Muitos jornais são criados aí para esse direcionamento. Quando eu criei o site, inclusive, uma pessoa comentou comigo e falou assim, jornal é o que mais tem. Você vai ser mais um. E isso foi uma coisa que mais me desafiou, de não ser mais um, entendeu? Eu não quero ser não quero que o Investiga seja um jornal que você vai fazer assessoria pro cara, dizer, candidato tal, foi na festa, não sei daquele, não é uma coisa que eu quero me prestar, entendeu? Eu não quero fazer grandes compromissos, meus pessoais financeiros até, para que eu consiga viver com o mínimo e fazer alguma coisa decente, entendeu? Eu não quero me prestar ao papel de fazer um jornal que seja para fazer assessoria, para coluna social, que seja falar bem de um ou de outro. Não que eu vou estar me prestando a ficar falando só mal, mas é fazer uma coisa decente, uma coisa responsável, séria, entendeu? De mostrar quem são as pessoas e não de ficar fazendo essa questão desse jogo que a gente sabe que existe muito, que é de financiamento de jornal criado para agradar um ou outro. Isso não é a função do jornalista. Pelo menos eu que sou formado, que tenho faculdade, que tenho conceitos éticos e pessoais, não é o que eu quero. É case quase no Brasil, né? A gente tem mais de 1.000 sites aqui, 79 cidades, então tem cidade aí com mais de 20 sites, que aí é vereador tendo site para poder receber dinheiro. Pessoas que muitas vezes não são nem qualificadas para isso, né? Sim. Que estão ali que não sabem nem o que elas estão fazendo, nunca receberam uma aula de questões éticas, de morais, sei lá.
E de questão profissional mesmo, de saber escrever mesmo, entendeu? De saber o que é notícia, de ter responsabilidade com a notícia que mexe com a vida de todo mundo, entendeu? Então, assim, eu sou alguém que sou formado, que estudei para isso, que me dediquei, que ralei para pagar minha faculdade, que aprendi muita coisa na faculdade e que trago também na minha própria profissão questões minhas pessoais, de criação mesmo, de questões éticas que eu não abro, de valores que eu não abro mão, entendeu? Então, querer abrir o jornal é pensar isso também. Quando você está no jornal, você é subordinado a uma editoria, ao que determina um dono de um veículo, que é o dono do jornal. Tem até gente que brinca, que fala, quer escrever o que você quer, abre um próprio jornal. Talvez tenha sido por isso que eu abri o próprio jornal. Embora eu, no meu tempo de jornalista de sites, que eu já passei Campo Grande News, Media Max, eu sempre fui um pouco rebelde, entendeu? Então, assim, eu nunca deixei que ninguém me influenciasse para fazer aquilo que eu não queria fazer, que eu não considerava algo correto. Nunca assinei uma matéria e dizer, nossa, escrevi isso, não queria, jamais. Preferia sair, pedir demissão, a fazer aquilo que eu não considerava correto, entendeu? Então, assim, eu sempre tive um pouco de autonomia, por essa questão de brigar sempre por isso. Mas, infelizmente, não é o caso de muita gente que precisa muito do emprego, não que eu não precisasse, mas por, sei lá, não ter família na época e não ter ninguém que dependesse de mim, talvez para mim fosse mais fácil tomar certas posições que uma pessoa que precisa mais do emprego, infelizmente, vai mas pensar acho mais. Que até quem precisa, aceitando esse caminho, ganha no curto prazo, mas perde no longo prazo. E aí, essa tua escolha é muito arrojada. Eu desejo toda a sorte do mundo para o Investiga MS. E acho que, de certa forma, você não tem concorrente, porque da forma como você faz, ela é muito original, muito autêntica. E é o que o público quer, né? Você até falou no começo da questão de ser economia, política e transparência. Tratar a política nesse regime do capital político, das cotações, das altas e baixas, das variações, que é o que você consegue fazer muito bem, é uma maneira original e muito real. Acho até assim, esse mundo do jornalismo de assessoria ou de divagações, ele não é real. As pessoas hoje em dia querem a realidade, né? Você consegue fazer bem a realidade nesse nicho da política. Na verdade, o sol nasce para todos, como dizem. Eu escrevo de um jeito, você escreve de outro. Se a gente pegar 10 jornais diferentes, 10 pessoas escrever, elas vão puxar cada um para um lado, entendeu? Então, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo. E eu torço para que novos veículos apareçam, que outras pessoas com outras ideias apareçam, principalmente pessoas interessadas em mostrar para a população o quanto que a política é importante, quanto que a política é necessária, quanto que saber o que acontece no dia a dia da política é importante para a gente, para a vida de todo mundo, entendeu? Pessoas sérias, responsáveis, jornais sérios, que não sejam feitos apenas para ganhar dinheiro. Lógico que a gente precisa de dinheiro para viver. Você é hipócrita aqui de dizer, não preciso de dinheiro, não quero. Eu quero, mas isso não é o meu foco principal. Eu estou montando um jornal para isso. O jornalista não é obrigatoriamente um altruísta, né? Ele não tem que ser. Nas outras profissões ninguém é. Né? Não, sim. Ele tem uma função social? Tem, é fundamental. Sim, mas é pensar o jornal e o jornalismo com aquilo com que é a função do jornalista, que é essa de ser fiscal do serviço público, entendeu? De fiscalizar o que o prefeito, que o governador, que o vereador, que o órgão público está fazendo. Pelo menos na parte política minha, a que me compete é isso. O que está certo, o que não está. Está apresentando um projeto, esse projeto é bom por isso, por aquilo, qual que é o objetivo do cara, quem pensa o contrário, por que pensa o contrário, isso daqui vai mexer no que na vida da população. Acho que um jornal, pelo menos eu penso em um jornal e eu penso na profissão de jornalista assim. Se for algo longe disso, para mim não é algo que me interessa e que vai mudar minha vida e nem vai me instigar a ser jornalista. Vou ser outra coisa, vou ser compositor, cozinheiro, sei lá, que eu gosto de cozinhar também, mas se isso não me motiva e se isso não me faz transformar alguma coisa, não é algo que eu quero para minha vida. O Milor Fernandes tem aquela frase, né? O jornalismo é um contraditório, né? O resto é publicidade. Né? Exatamente isso. É isso que eu busco, entendeu? É questionar, é saber o que é diferente, é trazer para as pessoas aquilo que muitas vezes fica no bastidor, que não quero que as pessoas saibam. Acho que isso é jornalismo, entendeu? Não é uma fofoca, é trazer à luz do conhecimento das pessoas aquilo que está ali escondido nos bastidores, que muitas vezes é muito maior do que aquilo que é apresentado no projeto. Obrigado. Que isso, eu que agradeço aí. Uma honra. E acompanha nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, entrevistas completas, também muita coisa nas redes sociais, no Instagram,
no Facebook. Até a próxima.